Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso segundo episódio do Primeira Voz com os alunos do Pós-Vox da Vox2U Cuiabá Centro. E a mensagem inicial, já para nós começarmos esse bate-papo bem interessante é: quem bebe da fonte do conhecimento nunca, em hipótese nenhuma, se contenta com um único gole. Ele volta e se aprofunda e mergulha mais profundo e sai embebedado de conhecimento para poder até distribuir isso para as pessoas a qual convive no seu meio. Eu sou o Benedito Carlos, facilitador da Vox2U Cuiabá Centro, desde a sua abertura, e eu trouxe hoje aqui para esse bate-papo bem interessante 3 alunos da nossa primeira turma do Pós-Vox, que vão ter agora o seu momento de fala, colocar sua voz nesse momento. E eu quero começar por você, Leidmar. Aliás, já até apresentei, né? Ele mesmo tem que falar o nome dele, mas vamos lá. Você, meu aluno, fala aí como é seu nome, de onde você vem, o que você faz, nós queremos te conhecer. Dê a honra, por favor. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Leidmar, sou um educador, né, por formação, um apaixonado pelo poder da transformação que a educação faz. E eu atuo aí na educação profissional, assim dizendo, educação à distância, há mais de 20 anos nessa. Embora eu tenha esse rostinho preservado, né? Muito Bastante botox, renil, muito botox. Renil clínico, né? Nívea, mas eu fazendo propaganda, Jesus não pode. Mas eu atuo há 20 anos já com educação profissional e eu gosto muito da educação porque eu entendo que é a educação que é a transformação da vida da pessoa. Eu entendo por isso, porque eu sou a prova viva disso. Através da educação eu cheguei aonde estou hoje. Não que eu me considere um gigante, mas para mim, realmente, dada a minha origem, é uma grande vitória e foi através da educação. Muito bem. Esse podcast está sendo gravado, mas ontem foi Dia dos Pais. Parabéns, Leidmar. Ele é pai de uma mulher já, né? Sua filha tem quantos anos? 18 e tem um menino de 12. Olha aí, já é... Ah, não. O menino é seu. É. Ah, achei que fosse menino dela. Eu falei, o menino é vô, eu não estou sabendo. Não, então, só comecei cedo. Parabéns, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe muito a sua paternidade. Que você colha bons frutos com esses seus filhos que você trouxe ao mundo. Obrigado, obrigado. Bom, agora nós vamos para Jennifer. Jennifer, se apresenta, por favor, nós queremos te conhecer. Hoje eu sei que você trouxe uns assuntos bem interessantes, mas antes disso, quem é você? Boa noite, eu sou a Jennifer Neves, coordenadora comercial. Atuo nesse ramo em torno de 11 anos, tenho 34 anos, sou uma mulher do trecho, né? Intitulada Mulher do Trecho. Sou apaixonada por isso. O que é ser uma mulher do trecho? Dirigir longas distâncias, né? A gente até brinca comparando o pessoal de caminhonete, né? Ou de caminhão, que sempre dirige em longas distâncias. A gente faz isso dentro da Tecnogera, que é a empresa que eu atuo hoje. E essa modalidade a gente faz em 4 estados: Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará. Além disso, além de ser uma mulher do trecho, eu lidero uma equipe e trago performance para todos. Ensino, né, treino e trago também momentos de paixão, inspiração, e eu sou muito feliz por trabalhar dessa maneira. Muito bem, Jennifer, seja bem-vinda. E agora, Carol. Se apresenta, Caroline, né, para os mais formais, mas como a gente já se conhece, ela foi minha aluna, minha colega de trabalho. Carol, se apresenta, por favor, para o nosso público. Quem é você? Bom, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade incrível aqui nesse podcast que a Vox trouxe para nós, alunos aí do Pós-Vox. Agradecer aos meus colegas, que foi uma jornada incrível ao lado de todos. E principalmente agradecer ao nosso facilitador Benedito, que foi uma ferramenta fundamental aí nesse nosso desenvolvimento do Pós-Vox. Eu sou a Caroline Gutcher. Hoje eu não estou aqui como quem trabalha na Vox, mas como aluna. E na minha parte profissional, eu sou gerente comercial lá da Vox2U. Toda a minha trajetória antes da Vox foi sendo empresária. Então, aos 5 anos, a minha família comprou uma escola. Então, eu já tenho essa parte pedagógica aí desde os meus 5 anos. E aí, na pandemia, a gente resolveu fechar.
E aí, por um destino, eu voltei ali a ter esse contato novamente com a comunicação. Mas aí agora não na pedagogia, né? Mas sim na andragogia, que é essa educação voltada aí para jovens e adultos, que a gente traz na Vox2U, que é uma metodologia aprender fazendo, que a gente traz ali na sala de aula um treinamento muito dinâmico, onde você não fica ali só ouvindo, mas você aprende e vai no palco colocar ali as suas habilidades em prática. Muito legal. Carol, ela é gerente comercial da Vox e teve um momento assim que eu entrei na Vox quando a Vox abriu, né? A Vox teve ali algumas turmas e aí eu tive que me ausentar por trabalho. Aí quando eu volto para a Vox para dar aula novamente, gente, eu vejo a Vox lotada, com 2 salas cheias e aula todos os dias. Gente, o que essa menina fez nessa Vox? Ela vende até para defunto. Não, tô brincando, mas ela vende. O negócio dela é vender, ela até faca na caveira, né? Carol lota aquela Vox. Então, Carol, muito obrigado por ter essa garra de trazer pessoas para dentro dessa escola. Porque culturalmente a gente sabe que Cuiabá não é uma cidade de polo de universitário, não tem muitos centros de estudos. E ver a Vox cheia assim é muito bom. Então eu fico muito feliz porque eu lido com sala de aula e eu gosto de ver sala cheia. Mas vamos lá, nós vamos falar agora dos nossos temas. Eu sei que vocês prepararam algumas coisas. Jennifer, eu gostaria de começar por você. Jennifer foi minha aluna na turma Divertidamente, né, Jennifer? Uhum. É uma turma muito divertida, por sinal, de fato. Uma turma cheia, calorosa, o pessoal muito alegre e feliz. Eu tinha até que conter um pouquinho nas dinâmicas, porque o povo ficava alvoroçado, era num sábado, né? Então, o sábado você já está mais relax, não trabalha e vai para estudar. Mas, graças a Deus, fluiu muito bem. Jennifer acompanhou, conseguiu fazer e depois veio para o pós-Vox. Ela vai falar para nós hoje esse tal desse mulher no trecho. É mulher do trecho? Do trecho. Do trecho. Porque ela falava isso no curso. Eu sou mulher do trecho. Eu sou mulher do trecho. E ela trouxe, inclusive, no seu Speech Vox, que é uma pequena apresentação, algo sobre. Então, esclarece para nós o que é mulher do trecho, o que você mais faz, como você bem disse na sua apresentação, que gosta muito disso, traz resultado para sua empresa, mas nós queremos te ouvir. Coloca a sua voz aí. Vamos lá. Ser mulher do trecho é dirigir rotas perigosas como mulher, né? E isso é muito orgulho, né? Porque essa função que eu trabalho atualmente é um ramo muito machista, né? Machista porque, assim, só os homens que encaram rotas perigosas, às vezes passam por perrengues, trocar pneu de carro, enfim. E a gente faz tudo isso de carro. Dirige longas distâncias, então acho que eu sou uma pessoa dentro do Mato Grosso que eu conheço mais cidades do que o próprio Mato Grossense. E eu adoro isso, tanto que o pessoal sempre me chamou de Dora Aventureira. Eu gosto de conhecer os locais, eu gosto de aprender, eu acho que essa é a palavra. E ser mulher do trecho é ser uma mulher que desloca em grandes distâncias sem medo, eu acho que essa é a palavra. Sem medo, e às vezes está até no mesmo perfil que um homem, enfrentando desafios, e eu já passei por muito perrengue, não foi fácil mesmo. Acho que no meu início talvez até o pessoal duvidou muito, falou assim, caramba, será que essa mulher consegue essa franguinha? Porque eu era bem magrinha, mas graças a Deus hoje eu tenho 11 anos nesse mercado e hoje eu treino pessoas para serem do trecho e também gosto muito de contratar ambos, homem ou mulher, mas eu tenho uma paixão por contratar mulheres e hoje meu time, a maioria do meu time, eu acho que 80% do meu time é mulher e são mulheres do trecho também. Você não é mato-grossense, né, Jennifer? Não, eu sou brasiliense, comecei em Brasília, nesse ramo, e após isso eu fui transferida para Cuiabá. Foi quando eu comecei meu desafio mesmo no trecho, foi no Mato Grosso. E assim, eu achava, nossa, Mato Grosso vai ser fácil, porque eu comparava com Brasília, né, as estradas. Então, quando eu peguei minha primeira estrada assim, para dirigir, eu vi a complexidade, às vezes 300 quilômetros sem ter um posto. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou chegar? Ou às vezes ter locais que você só vê um índio, ou só grão, ou soja, ou milho, enfim.
E você não tem para quem você pedir um socorro, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter algumas atenções. Fora isso, às vezes você se desloca bastante, fica cansado. Então tudo isso você tem que ter um preparo, fazer um planejamento, porque senão pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho. E aí, com toda essa dinâmica, graças a Deus, nessa época, quando eu fui transferida, eu fui da área comercial. Fiquei um bom tempo, graças a Deus também fiz um grande faturamento. E aí tem em torno de 2 anos e meio que eu virei líder, que também para mim foi um grande desafio. Liderança realmente não é fácil, você treinar as pessoas e fazer com que elas façam o que você quer, ou o que você faria. Isso é um grande desafio. E treinar realmente, ter essa paciência e passar realmente tudo que você sabe. E eu gosto de passar tudo que eu sei. Eu passo realmente todas as minhas dicas. Eu converso com os meus colaboradores. É muito feedback. Eu adoro esse ritmo. E aí eu comecei nesse ramo de liderança numa filial em Cuiabá também. E nessa filial só tinha 10 tesouras. E eu só tinha filial de Cuiabá, quando eu comecei na liderança. Então, para mim, hoje é muito incrível que hoje eu atuo em 6 filiais. Eu consegui, nesses 2 anos e meio, faturar e abrir 6 filiais. E hoje eu estou com em torno de 10 colaboradores. E aí eu rodo, viajo, não só de carro, mas também de avião, né? Porque às vezes tem que ir para Rondônia, Pará. E de lá eu me desloco. E aí eu vou treinando o pessoal. Jennifer, uma curiosidade. Eu também ando um pouquinho em Mato Grosso, mas acho que não conto você. Mas tem 2 cidades que eu não cheguei, não sei se você chegou, eu queria que você contasse se foi uma aventura ou não. Rondolândia, que até onde eu entendo é até difícil acesso pelo estado, e Apiacás, que pelo que eu entendi também são os lugares mais, chegaria à ponta lá do estado, né? Você já chegou aí nessas 2 cidades? Ele já tá com a historinha do Senar, gente. Eu conheço esses negócios, já sei o que é. Vai, fala não, aí, ainda não. Mas a gente não tem, como é que eu posso dizer? Medo de percorrer. Talvez é porque ainda não teve locações para essas regiões. Legal. Porque assim, se eu não me engano, isso daí é Rondônia, né? Ou não? Não, é Ou Mato Grosso, Rondolândia é Mato Grosso, mas o acesso não é pelo estado, tem que sair do Mato Grosso e voltar. Sim, eu conheço porque, essa história. A gente vai em cidades que fazem locação de plataforma elevatória, né? Ou que tenham necessidade de energia. Então, provavelmente, essas cidades com certeza deve ter uma possibilidade do ramo de energia, que a gente atua com energia temporária, né, que são geradores, então a gente aplica toda uma solução ali para o cliente. Legal. Mas a gente roda realmente cidades que têm, né, locação desses 2 tipos de equipamentos, que aí a gente vai, conversa com o cliente pessoalmente, mostra quem a Tecnogera, mostra nossas soluções e aí traz ele como nosso cliente, criando um relacionamento. Muito bom. Jennifer, conta pra gente qual foi assim, o momento mais desafiador que você já passou nesses momentos aí de trecho ou de liderar, abertura de filiais e tal. E como é que você lidou com isso? Vamos falar de Vox, inclusive, né? Por exemplo, você aprendeu muitas técnicas. Para quem não sabe, o perfil da Jennifer é tubarão. Embora ela fale com essa vozinha de princesa, toda calminha, mas ela é um tubarão. Ela é resultado, né? Não que isso seja disparate, assim, tipo, ela é toda delicada, mas ela é um tubarão. Não é isso. É muito bom porque ela está numa área que precisa de resultado. Mas qual foi o desafio que você já enfrentou e a sua voz e a sua comunicação fez o negócio ser resolvido? Eu acho que o maior desafio mesmo da minha trajetória... Vou falar desses 2 anos e meio, porque teve bastante desafio. Mas na liderança foi quando eu assumi essa filial de Cuiabá 2 anos e meio atrás, que eu tinha só 10 tesouras. E eu acreditei num sonho da empresa, que é a Tecnogera. Ei, fala um português comigo, que são 10 tesouras, que eu tô boiando aqui. 10 tesouras são 10 plataformas, são 10 equipamentos para subir em altura. Entendi. Entenderam, né? 10 tesouras. E aí a gente só tinha isso. Só que assim, nesse ramo de tesouras, existe tesouras e articuladas. Tesouras é para quem só precisa como se fosse uma escada, só precisa subir em altura.
e a gente tem de 6 a 16 metros. A articulada, ela encara empecilhos, então você consegue subir tanto na horizontal quanto na vertical. Então, é uma plataforma mais tracionada, né? E que a gente tem hoje, atualmente, até 51 metros de altura. Mas antes a gente só tinha até 16 na minha filial. E eu nunca tinha visto uma plataforma articulada elétrica, porque hoje a Tecnogera, ela mudou o mercado de plataformas elevatórias. Não existia, antes da Tecnogera assumir esse posto no Brasil, plataformas elevatórias elétricas, que são sustentáveis. Só existia plataformas elevatórias a diesel. E era esse mercado que eu trabalhava antes da Tecnogera. E eu só via falar dessa plataforma, a articulada, que eu não tinha na minha filial, através de manuais. E que essa plataforma era tracionada e andava em terrenos desnivelados. E através de engenheiros que me passou todas essas informações, mas eu não tinha visto uma plataforma pessoalmente. Então a Tecnogera me contratou, me deu a missão de vender um equipamento que eu nunca vi na vida. E quebrar meu paradigma também, porque além de eu nunca ver, como eu era de outra locadora, na locadora as elétricas não andavam em terreno tracionado. Então, assim, os clientes tiveram muito preconceito nesse início dessa trajetória. Ninguém acreditava, a plataforma elétrica anda no barro, anda nada, você está mentindo. Então foram muitos nãos no início da Tecnogera, da gente tentar trazer uma plataforma e a empresa só ia trazer se eu fechasse o primeiro contrato. E aí eu fui num grande cliente que gostava muito do meu trabalho, pedi uma oportunidade e falei, olha, a minha plataforma anda no barro, assim, com aquele medo, tipo, será se anda mesmo, meu Deus? Não sei se anda, porque eu nunca vi. Mas acreditei no projeto, acreditei na empresa, que tem um propósito, e vendi. E aí eles mandaram a primeira plataforma do fabricante diretamente para o cliente. Chegando lá, fui correndo no cliente para ver se ela andava mesmo, que eu estava com muito medo. Falei, meu Deus do céu, será que essa plataforma vai andar? Não sei, meu Deus, que me ajude aqui nesse momento. Então, chegou lá, foi assim, um momento muito gratificante. Eu fiquei muito emocionada, orgulhosa. Também teve o meu time ali por trás, me ajudando na venda. E dessa primeira vitória, que a gente encantou esse grande cliente, ele, na verdade, ele fez um desafio. Ele falou assim, Jennifer, vou fazer o seguinte, eu vou acreditar em você só porque é a sua palavra. E eu vou pegar uma plataforma sua elétrica e uma plataforma com a concorrência diesel. E se a sua plataforma não andar, toda obra quem vai ganhar é a sua concorrência. E se sua plataforma realmente fazer tudo que você está falando aí, que eu não estou acreditando, você vai ganhar toda a obra. E foi assim que aconteceu. A gente ganhou toda a obra e hoje, graças a Deus, a Tecnogera é a primeira locadora a nível Brasil que faz locação de plataformas elétricas sustentáveis. Muito bom. Uau, que desafiador história. E acreditou, né? O negócio é, eu também tenho que acreditar, né? E oratória também é assim. Eu também preciso acreditar no poder da minha voz. E falando sobre isso, a gente já vai lá para Carol. Carol, lógico que ela vai falar da Vox, né? Porque é o que ela mais vive, essa mulher respira a Vox o dia todo. Então, Carol, nos presenteie aí, fale mais da Vox, venda, faça o seu pitch, é o seu momento de falar do que você mais é apaixonada hoje, que é essa escola que transformou muitas vidas e continua transformando. Inclusive a sua, né? Que você é nossa aluna também. Então vamos lá, é com você, Carol. Com certeza. Isso que a Jennifer trouxe é algo do porquê que a escola lota. Do porquê eu consigo fazer boas vendas. Porque eu, além de trazer aquela paixão, porque a primeira vez que eu conheci a Vox, eu fiquei apaixonada. Foi através de uma amiga que também era apaixonada e ela falava tanto de Vox e eu não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar. E aí eu pensava, será que isso é uma seita? O que é isso, Vox, gente? E ela só postava Vox, Vox, Vox. E aí ela falou, você precisa da Vox na sua vida. Eu falei, oh meu Deus, tá, vamos lá conhecer o que é essa Vox. E aí eu já saí da primeira aula assim, que é isso?
porque realmente a primeira aula ela me impactou. Foi uma aula que eu não estava numa fase boa da minha vida e foi como pegar todos aqueles pensamentos ruins. A Vox tem isso, ela tem uma energia incrível. Então foi como tirar com a mão. E aí eu saí da aula pensando assim, gente, o meu mundo é isso aqui. Meu mundinho é muito pequenininho, meus pensamentos estão muito pequenininhos, tem um mundo vasto aí de oportunidades, de pessoas para você conhecer. Então, já veio aí essa paixão. Aí surgiu a oportunidade, claro, de trabalhar. E aí você trabalha realmente com amor, porque você acredita. Então, eu passei pela experiência, eu acreditei e eu vendo de olhos fechados, porque tem clientes também que falam, mas será que isso vai dar jeito para mim? Olha, eu acho que eu não tenho jeito não, viu? E eu falo com convicção, igual você falou. Só que eu já vi antes, né? O seu foi um pouco pior, porque você não sabia ainda, né? Verdade. Então, eu já vi a experiência, então eu vendo de olho fechado. Não, pode vir que a Vox vai realmente fazer essa função. E eu trago até uma palavra do nosso CEO, fundador da Vox, que ele até sempre fala nos podcasts dele, que a gente não tem muita noção do poder que é a palavra. Então, a palavra ela tem poder de construir relacionamentos, de destruir, de fechar negócios, de não fechar, de perder esses negócios. E olhando até para um lado que ele citou, que eu achei bem profundo, para um lado voltado mais para religiosidade. Até um trava-línguas, né? Travou. Então, para você olhar por esse lado, ele trouxe o conceito lá bíblico. No começo da Bíblia fala do verbo, que tudo era o verbo, Deus era o verbo se encontrava em Deus. E aí aquilo, através do verbo, Deus falou. Então se faça luz, e luz se fez. Que se faça água, água se fez. Então a gente vê que a palavra ela tem o poder realmente de transformar e de gerar até uma matéria. E trazendo agora no conceito Vox, a Vox to You já teve mais de 100 mil alunos no Brasil. Então dá pra gente encher aí um Maracanã. E não só as arquibancadas, mas a gente consegue encher, além das arquibancadas, a parte ali do campo. E aí, olhando por uma viés mais profunda ainda, a gente pode usar outra parábola bíblica, que é a da multiplicação dos peixes. A Vox não para só em você, aluno. Porque se você convive com pelo menos 5 pessoas, essas 5 pessoas vão ser impactadas com a sua comunicação. E elas também vão impactar alguém. Então, isso vai ramificando. É muito interessante o poder realmente da palavra. É uma vendedora, né? Mas é diferente, gente. É uma vendedora apaixonada. Porque Isso uma coisa verdade. assim, quando a gente vende uma coisa que a gente não gosta, eu penso muito assim, ó. Eu jamais venderia um peixe que eu não tenho coragem de experimentar. Uhum. Diga-se de passagem, sei lá, qualquer peixe alguns peixes de água salgada eu não gosto, é muito raro assim um ou outro. Então eu não venderia, porque eu não sou capaz de experimentar. Então eu preciso acreditar que aquele alimento, vamos falar do alimento, mas aí, né, alimento Vox, vai transformar a vida do outro. Então eu preciso ser apaixonado, senão eu não vendo. E a Não gente consegue vê o brilho vender. no olho dela. É a mesma coisa, exatamente. Ó, por exemplo, pensa eu, facilitador, se eu não gostasse de dar aula, vocês iam me detestar naquela sala. Vocês iam falar, lá vem aquele cara chato. Ele não é... Tem gente que fala isso, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu tô fazendo o meu papel. Mas o negócio eu tenho que saber que eu estou ali para transformar as vidas de quem acredita naquele produto, naquele negócio. Né? E vai além, né, da comunicação. É autoestima, é uma energia que não dá muito para explicar
o como a gente sai e o quanto isso impacta nas nossas vidas, profissional, pessoal. Então a gente até fala que vai além da oratória, e vai realmente além da oratória. A Vox é diferenciada, tanto que a gente fala, não é qualquer curso de oratória. Não mesmo, gente. Ó, sala de aula, vocês vivenciaram isso 2 vezes, inclusive, no curso normal e agora no pós. Vocês subiam um palco. Dentro da sala tem palco, usa-se microfone, a gente faz dinâmica com um monte de objeto. Vocês lembram, vocês imitaram pássaro, fizeram político, um monte de coisa. Então, não vou ficar contando aqui porque vocês precisam vivenciar, quem está nos assistindo, mas é transformacional de fato. E é até pra gente, você vê, no meu negócio, no pós-Vox, já mudou algumas coisas, porque o assunto ele veio desafiador. Eu acho que eu vou aplicar isso na minha barbearia, e deu certo. Eu consigo encher um pouco mais com algumas técnicas. Carol foi uma das pessoas que mais usava. Na aula de analogia, né? No dia seguinte a bicha já estava gravando um monte de vídeo. Já estava gravando uns negócios, ela fazia na sala. Já saía da sala com as ideias na cabeça e no outro dia eu já gravava. Ela já faz vídeos, ela já fazia bastante, mas agora ela está fazendo muito uso de técnica e isso é muito bom, porque é aplicável. Se eu tenho noção de onde eu quero atacar, eu vou pegar aquele material e vou produzir alguma coisa para poder fazer diferença naquilo que eu me proponho a fazer todos os dias. Não à toa, nós temos salas de segunda a quinta, porque sexta é sextou, né? Ninguém quer aula. E sábado? Sábado também tem, verdade. Sábado de manhã tem aula, e tem aula em uma sala, daqui a pouco tem aula nas 2 salas, então acontece, é simultâneo, 2 turmas. O tanto de pessoas que estão sendo impactadas ao longo da semana. A gente não fala só de aluno, né? Que daí é a multiplicação. Quem está fazendo, quem é líder, aplica, quem é educador aplica, quem é vendedor aplica, e a gente vai só multiplicando isso no nosso dia a dia. E falando de educação, Leidmar também trouxe um assunto super interessante, inclusive uma curiosidade, eu já fui prestador de serviço do Senar, já viajei a algumas cidades do estado. Ele falou dessa cidade, eu já falei, ele já está puxando coisa. Porque o Senar tem umas historinhas assim, você tem que chegar lá. O Senar, gente, é uma instituição maravilhosa. Você tem que chegar em algumas cidades com caixa na cabeça atravessando o rio. Ou pegar balsa, ou sei lá o que. Tem muita dificuldade para acessar algumas cidades, né, Leidmar? E ele trouxe um tema muito interessante, que é o além da soja. Porque a gente conhece o nosso estado como o estado dourado, que tem soja, isso, aquilo, outro. Mas a educação profissional, ela pode fortalecer ainda mais esse agro. Então, fala para nós, Leidmar, o que você preparou nesse além da soja? Diga para nós, diga para mim. O que você faria com 213 bilhões de reais? Menino. Pois é. Isso é o que o nosso agro produziu no ano passado. 213 bilhões de produtos só do agro, valor bruto, né? Nós estamos falando do valor bruto aqui agregado à agropecuária. Isso são dados do nosso instituto, a UIMEA, que traz essas informações. Mas o agro é fortemente difundido aqui no nosso estado, é a soja, né? É o nosso ouro, podemos dizer assim, do agronegócio. Mas eu gostaria de olhar para trazer um outro olhar que a gente percebe aí dentro do agronegócio, que ele é tecnológico, ele é cada vez mais mecanizado, e essas máquinas, sua grande maioria, são todas importadas, e elas vêm com tecnologias embarcadas. E aí, imagine só o agroboy. Imagina um agroboy agora, ele sendo um piloto de dados. Porque é justamente isso que ele está. A gente está acostumado, às vezes, lá atrás, a pessoa fazendo o serviço manual. E hoje não. Você já imaginou dentro de uma máquina agrícola a pessoa chegar a dormir de tão confortável que é lá dentro? Porque a máquina tem ar-condicionado e tudo, tem ar-condicionado, é silenciosa, ela opera sozinha. O piloto lá, o operador, no caso, ele só tem que ter o cuidado dela estar fazendo o serviço correto. Então, assim, ela é muito tecnológica. Mas qual é o desafio? É justamente isso, a educação profissional. O agro é todo tecnológico, mas, infelizmente, a mão de obra ainda não está ao seu nível de tecnologia. As pessoas precisam entender que essa vertente de se qualificar, e é justamente essa vertente do Senar, de qualificar essas pessoas conforme a tecnologia vem chegando. Nós estamos falando de máquinas agrícolas, mas a gente atende aí o produtor, seja ele de pequena propriedade, de média ou de grande, né? E logicamente as máquinas agrícolas, elas estão mais ligadas aos grandes, mas os pequenos,
de propriedade pequena, né, pequena propriedade, eles já estão acessando a créditos. Se eles estão acessando a crédito, eles estão fazendo aquisições de tecnologia. E hoje no estado existem muitas startups voltadas para trazendo essas tecnologias. Os caras estão crescendo. Estão crescendo. Mas agora nós estamos tendo o encontro de gerações e essas gerações nem sempre estão conseguindo acompanhar. A geração entende que talvez o campo não é o caminho dela, não é o lugar. Quer ser TikToker, quer ser influencer. E aí, talvez, em algum momento, dá dinheiro para alguns, mas nem todos conseguem ganhar dinheiro. E sendo que o agro, no nosso estado, é muito próximo. Porém, todavia, entretanto, precisa de mão de obra qualificada. E é justamente isso que o Senar tem trazido. No último ano, por exemplo, o Senar Mato Grosso conseguiu capacitar mais de 80 mil pessoas voltadas no agro, voltados com as tecnologias. Então, como eu disse, imagine hoje o agroboy sendo um piloto de dados, tendo planilhas estruturadas, softwares... Já dá para encher o Maracanã também. Muito mais. Né? Esse ano, a estimativa de eventos, nós estamos com a estimativa de eventos de 12.500 eventos. Isso nós estamos falando dias de curso. Em média, cada curso desse são 10 alunos. Nós vamos passar dos 120 mil. Eventos são cursos, tá? Palestras, treinamentos. Isso é que lá a gente chama a nomenclatura de evento, porque o mesmo curso pode acontecer em várias cidades, né? Sim. Então, por isso que a gente usa só essa nomenclatura. Teve uma vez, Leidmar, que na época que eu fui prestador de serviço do Senar, foi em 2015. Minha filha estava nascendo. Eu vi uma propaganda de uma grande marca, John Deere. O cara acordava na fazendinha dele. Na fazendinha não, né? Uma baita de uma fazenda. E aí ele, com alguns comandos numa mesa, ele apertava uns botões assim, aí eu lhe dava um comando para Alexa, tipo assim, Alexa abrir cortina, sei lá, alguma coisa assim, aí a cortina abria, com os comandos que ele tinha feito na mesa, que era isso 2015, tá? Aí ele olhava as máquinas todas assim na plantação dele. Então assim, em 2015 a gente ia ficar, não é possível um troço desse, e hoje você chega em casa, Alexa ligar a luz acende. Alexa ligar o ar-condicionado. Então, trator naquele 2015 era uma novidade, esses tratores automatizados e por aí vai. Ninguém imaginava quando tinha aquele como que chama? CBQ? Não, esqueci, é um tratorzão velho. Não, não é CBQ. CBT? Acho que é isso, CBT. É um tratorzão velho, difícil, que não tem direção. E hoje tem esses tratores hidráulicos, são mais leves porque não faz compactação de solo. Olha, eu estou lembrando do Senar. Eu adorei aquela época porque eu aprendi muita coisa. Eu viajei o estado e é uma instituição que vende educação para jovens produtores ou para grandes produtores de uma maneira muito linda, porque quem trabalha com a educação no campo se apaixona, não tem como. A gente passa perrengue, né? Dorme em alojamento de fazenda, mas fica feliz porque você está levando informação. Eu trabalhei numa área transversal, porque eu sou formado em administração, então eu pegava todas as propriedades. Então essas grandes aqui do estado, eu já dei treinamento, mas também para pequeno produtor. O que você enxerga hoje, Leidmar, de desafiador nessa área da educação do campo, do produtor rural? Hoje o grande desafio é mostrar o potencial que o agro é hoje. Tanto na sua qualidade de vida, que é possível ter uma qualidade de vida. Por exemplo, vou dar um exemplo, a cidade aqui próximo que eu estive esse final de semana aí, Campo Novo do Parecido. Vai entrar uma grande empresa, estão contratando 3 mil profissionais e não acha na cidade. E eles estão promovendo uma parceria com o Senar para fazer a capacitação dessas pessoas. Então, ou seja, a fábrica está construindo, eles precisam dessa mão de obra, mas não estão encontrando. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que é tão potencial assim. Porque as empresas nesse cenário, elas dão participação dos resultados. Então, vou dar um exemplo, existem empresas que pagam em sacas de soja. Eu vou te dar um saco de soja? Não dá isso a saca. É que na hora que ela for comercializar, conforme a produção que foi alcançada, você ganha um percentual. É como se fosse um PPR. Então, assim, aí às vezes, imagina você ganhar no final do ano mais 100 mil reais aí. Fora o seu salário que você teve. Acontece em propriedades fazendo isso. Empresas que te dão alojamento, comida, luz, internet. E tem propriedade que a internet é melhor do que na cidade. Porque eles pegam via satélite, Starlink. Sim, então assim, são coisas grandiosas que talvez a gente ainda não está acostumado.
porque ainda a gente está nos grandes centros, mas as pessoas precisam entender. Então, o grande desafio é entender esse cenário. Sair um pouco, quando você vai nas universidades, os jovens, eles ficam tão presos no mundo acadêmico que ainda não entendem essa valorização que o agro está enfrentando hoje. Então, o agro hoje não é mais aquela coisa da roça de bater enxada. Isso acabou. Já foi essa época. Até o de pequena propriedade não está mais assim. Então, já mudou muito esse cenário. A questão, então, é mostrar. Para eu mostrar isso, o Senar já está promovendo as qualificações. E de graça. Ou melhor, não é de graça. A gente costuma dizer que não é de graça, tem um custo. Parte da tributação que é recolhida desses impostos revém para o Senar, volta para o Senar, a percentual dessa tributação. E esse percentual que vem, que é o que o Senar transforma em resultado. Leva de novo o treinamento para chegar à mão de obra do campo. Então, assim, teoricamente é de graça, né? Porque já foi tributado, mas as pessoas não valorizam. Imagina, você receber um curso de graça, curso de qualificação, você, às vezes, em alguns casos, já sair empregado depois do curso, numa boa empresa, com uma boa remuneração, mas esse olhar ainda precisa ser despertado nos jovens, porque ainda entendem do grande centro, entende que o agro não é tecnológico, eu quero ser... Tenho hoje uma visão de ser influencer, de ser TikTok, ganhar dinheiro talvez de uma forma mais fácil, né? Mas o agro é bem hoje sustentável, é inovador, né? Então é muito forte. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Ficou já. Ficou. Então, olha só, aí o pessoal dos sindicatos rurais que vendem a ideia dos cursos, né, estão convidados para visitar a Vox, pegar mais técnicas de como vocês podem impactar essas comunidades rurais. Porque como é que chama mesmo? É o do Sindicato Rural, aquele representante? Esqueci mobilizador. Agora. O mobilizador do Sindicato Rural. É ele que vai atrás do pessoal para montar o curso. É como se fosse a Carol na Vox, né? Só que ali a pessoa não paga nada. E aí não paga nada assim. Você tem que participar tantos % de presença e tal. Recebe certificado e pode participar de algum recrutamento. Ou não, já sai com emprego garantido, né? Em algumas grandes já sai contratado. Só dele já ter ali a participação do curso de formação de automação de mecanização agrícola. O cara já sai com emprego garantido. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que tudo que é de graça nem sempre é bem-vindo. Mas, mobilizador do Sindicato Rural, venha visitar a Vox Chuiú Cuiabá Centro. Lady Mark está convidando, tá? Ele vai pagar um café para você. E assim, só reforçando, às vezes o pessoal acha que o agro é só as máquinas agrícolas. Não é. Tem outro. Tem muita a gente coisa. tem num portfólio nosso aí quase 300 cursos, né? E não é só mecanização. A gente fala de mecanização porque hoje o agro nosso é tão forte que tem propriedades que faz 3 safras em um ano. Oxe, menino, tem um rapaz aqui na São Gonçalo Beira Rio, chama o restaurante dele. Vou fazer propaganda, tá? Eu quero um prato, viu? Toca do Coelho. Não sei se você já ouviu falar. Ele faz um ceviche, gente, de pacu. Ceviche de pacu. Sensacional, na Toca do Coelho. E é um curso de beneficiamento de peixe. Mas ele vai lá nas vitrines do peixe. Tem vitrine da carne, vitrine de peixe. O cara vai lá, ele ensina curso de tirar espinha de peixe. Imagina, você vai lá e é de graça. O povo cuiabano não sabe, algumas pessoas, eu não sei, tirar espinha de peixe. Minha mãe sabe, minhas tias, então eu não aprendi. Mas aí você quer aprender de um jeito fácil, simples, o cara dá curso. No curso então, curso de desossar frango, sabe? Tem curso de um monte de coisa. Tem um vitrine de carne bovina que eu aprendi a não ser enganado mais na picanha. É bom para comer também. Porque às vezes você chega lá na açougue, picanha de quase 2 kg. Não existe picanha de 2 kg. Aí você caía no conto do cara, porque eles pegavam parte de uma outra peça de carne e colocavam junto. Ou se não, a picanha fatiada, que às vezes na verdade é um colchão duro, que ele dá uma endireitadinha no corte ali para dizer. Então assim, você aprende muita coisa e não é só máquina. Máquina é por causa que hoje está muito tecnológico. São quantas mesmo. Cadeias, você lembra? São 17 cadeias produtivas? Acho que já dá mais hoje. Tem bastante. Frentes, porque né? Vai um monte, gente. É muita coisa o agro hoje. Tem um aqui, por exemplo, em Barra do Garça, está muito forte o gergelim. E quase não era se falar, está muito forte o gergelim no Mato Grosso. Interessante. Entendeu? Não sabia. Muito forte. Bom, vamos falar de uma coisa agora, não assim, agora já passamos do assunto de vocês, cada um trouxe sua mensagem aí do que gostaria de contribuir para o nosso ouvinte. Nós tivemos 12 aulas práticas ali, a gente foi para a sala e essa é a nosso 13º encontro. Qual foi a aula que mais chamou sua atenção, que foi assim, um ponto alto para vocês no curso, que você ainda se recorda, que despertou sentimento, que trouxe aquele... Cara, era isso que eu queria do Pós-Vox, porque teve assunto
que de repente não despertou tanto o seu interesse, mas tudo bem, tá tudo certo, isso acontece em qualquer curso. Mas no pós-Vox, o que foi assim, cara, que aula massa que foi essa com vocês? Na ordem que vocês quiserem. Eu vou? Então vamos lá. Bom, as 13 aulas para mim foram fundamentais. Cada uma trouxe ferramentas para a gente utilizar muito boas. Eu vejo isso como um coração. O coração ele vai bombear sangue e nutrientes por todos os seus órgãos e separadamente cada nutriente para cada órgão específico. E essas ferramentas são assim. Nós vamos utilizá-las em diferentes atividades da nossa vida. Você vai e utiliza uma ferramenta. Eu já utilizei a minha aula favorita em vários momentos aqui, que eu acho que ficou bem claro, que é a aula de analogia. Realmente, para mim, foi uma das mais impactantes, porque a analogia, ela torna assuntos complexos fáceis de aprender, ela cria conexão, ela estimula a criatividade. Então, a minha aula favorita, se eu fosse escolher, foi a de analogia. Muito bom. A minha eu posso... Tem algumas que me chamam a atenção, às vezes um pouco pela dificuldade, né? Então, como eu também sou gestor, o feedback sempre é difícil. Porque às vezes você tem empatia, né? Você gosta e às vezes você tem um pouco de dificuldade de separar o profissional ali com o pessoal. E aí às vezes você dá um feedback, o verdadeiro que a pessoa precisa, você quer ser mais maleável e tal, e não falar de forma mais branda e acaba negando o que deveria ter sido dito, né? Então, aí o feedback eu acho que é algo que eu preciso trabalhar ainda, eu entendo que é uma dificuldade que eu preciso trabalhar, mas a analogia não tem como, né? Porque é ela que causa o impacto. Mas uma que me chamou a atenção, que fez até que eu comprasse o livro para ler, que eu comprei o livro do Factfulness, né? Que é a questão do fatos, você só comprar, que é aquela questão do... Eu até anotei aqui, trazer os dados em focos, né? Legal. Você trazer, então, o seu argumento baseado em dados, em informação. E aí eu fui até atrás do livro que recomendava realmente a arte de você defender os seus argumentos com fatos. Então, foi algo que me marcou bastante também. É um arquétipo que a gente aprendeu no curso, né? Que é o arquétipo de cientista, um comunicador que é sedento por dados, fatos, e ele mostra tudo isso. É preto no branco. Vamos lá nos dados e mostra. Parabéns, muito bom. Jennifer, qual foi a aula? A minha aula, acho que eu mais gostei foi liderança transformacional. Tanto que no outro dia eu já fui tentar aplicar com a minha equipe. Também gosto muito do feedback. Não sei se eu participei de todas do feedback, mas eu participei de uma que eu fiquei até pensativa, fui para casa, fiquei pensando e alterei também minha rota como líder ali com o meu time. Foi muito positivo para mim. Muito bom. Você vê o que é legal, né? Você já sai da sala, sim, colocando em prática ali. No outro dia a cabeça já está fervendo com as ideias e você mandando bala. Porque a ideia do curso, tanto do Academy, do Master, do Pós-Vox, até esses rápidos de finais de semana, rápidos nem tanto, né? Que é um sábado e um domingo inteiro, chamado Intensivox. O objetivo é fazer com que a pessoa pratique, porque você ir para um curso e sair dele assim, tudo bem, não tá legal, não tá tudo bem. O negócio é sair e falar, vou aplicar. Vou sair, vou para minha sala, vou impactar meus liderados, vou mudar meu casamento, tudo vai mudar. Tudo muda, porque senão não faz sentido nenhum você... Eu vou até falar financeiramente, custear alguma coisa e isso não ter benefício nenhum para você. É como se eu comprasse um prato de comida e deixasse ele em cima da mesa e não saboreasse ele. Exatamente. E deixasse ele ali estragar. Então, não faz sentido nenhum. Se eu estou pagando por algo ou se eu recebo algo de presente, tem que usar. Eu tenho que fazer aquilo bem feito, sabe? Então, os alunos, quando eles vão para a sala, eles fazem um bom uso das técnicas e eu recebo bastante feedback. Muita coisa boa eu ouvi ao longo dessa minha trajetória na Vox de alunos que mudaram de comportamento. Gente, eu fiquei sabendo recente que um outro aluno meu se tornou professor de uma instituição aqui. Eu fiquei extremamente feliz. A esposa dele já é professora e ela puxou ele lá para dentro da instituição. Puxou no sentido de vai, participa do processo seletivo, você vai conseguir, deu força e ele passou. Então, quando você vê assim, aluno que tinha dificuldade de subir naquele palco ali da sala de aula,
hoje estar conduzindo uma sala de aula. E eu sabia que ele ia conseguir, tanto que eu não me esqueço, gente, Benício o nome dele. Benício, essa é para você, você vai lembrar. Na primeira mentoria 1, das 7, porque antes eram 7, naquele curso de 40 aulas. Primeira mentoria eu falei para ele assim, você será professor da sua área, engenharia elétrica. Ele, não vou, vai ser professor. É difícil. Porque ele se comunica bem, ele só não acreditava no potencial dele, hoje ele está dando aula disso. Olha que coisa boa. Então, nós como educadores, professores, facilitadores, a gente acredita no aluno. Às vezes o próprio aluno não acredita nele mesmo, mas a gente precisa dar umas cutucadas. Às vezes na ferida, ou às vezes no ombro, assim, vai, você consegue, vai dar certo. E eu vi muito isso no Pós-Vox com vocês acreditaram. Foram cansados, às vezes a sala não estava tão cheia, e mesmo assim vocês ficaram até o último minuto da aula, e a gente está aqui encerrando esse momento, esse ciclo do Pós-Vox, porque hoje para eles já é o encerramento. E aí, para fechar essa rodada, nós já vamos aí para os nossos minutinhos finais. Eu gostaria que vocês concluíssem com a mensagem que vocês querem deixar para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando esse segundo episódio do Primeira Voz. É a primeira vez que vocês estão participando? É a primeira vez que vocês participam de podcast? Carol, eu sei que não, que ela já participou de outras. Jennifer e Leidmar é o primeiro, eu também já participei de outros, mas não como host. Para mim também foi uma surpresa, eu fiquei nervoso, eu suei, eu estudei, eu li. Porque uma coisa é você ser entrevistado, outra coisa você é conduzir, né? Então é diferente, é bem diferente. Mas vamos lá, a mensagem final, o que vocês querem deixar aí para os nossos ouvintes? Pode olhar para a câmera, pode não olhar, é com vocês. Vai lá, Jennifer. Não, vai vocês. Quero ver. Briguem. Eu acho que o segredo aí da comunicação, né? A gente fala de oradores, mas na verdade nós somos bons comunicadores, porque usamos as técnicas hoje que a gente aprendeu e a vida nossa vai nos dando aprendizado. Mas eu acho que para você ter uma conexão com o seu público, pelo menos é o que eu busco muito, é essa questão da autenticidade. Acho que não tem como você chegar lá, subir e ficar fazendo um personagem que o personagem não dura muito tempo. Você engana 1, 2, alguns minutos ali até, mas você não consegue durar durante uma apresentação toda ou durante muito tempo esse personagem. E logicamente, se você viver um personagem, você não está sendo autêntico. Se você não está sendo autêntico, você vai perder a conexão com o seu público. Você perdeu a conexão com o seu público, você perdeu a comunicação, o poder transformador que a comunicação pode fazer. Muito bom. Eu quero falar, como sempre, né, da mulher do trecho. Ser mulher do trecho é liderar na poeira, aguentar a pressão, ficar na estrada muito tempo, acordar cedo, estar longe demais, tomar decisão difícil e mesmo assim sorrir com o time. E eu gostaria também de trazer uma frase de impacto, né, que eu gosto muito, que eu uso para a minha vida, eu não apenas percorri a estrada, eu construí o caminho. Legal. Muito bom, Jennifer, parabéns. Carol, com você? Bom, tem uma frase que eu gosto muito, sempre utilizo essa frase, ela inclusive está na nossa aula 1, que é sobre naturalidade, lá dos nossos treinamentos, que é uma frase da Clarice, que ela diz: quem caminha sozinho pode até ir mais rápido, mas quem caminha acompanhado com certeza vai mais longe. Então, essa frase é para você que está aí apanhando da vida, para de andar sozinho, vem andar com a gente da Vox, vem aprender essas ferramentas maravilhosas e ter a sua comunicação também transformada. Muito bem. Eu não sei se eles, né, pensaram que eles iam escapar dessa, porque no primeiro episódio eu perguntei para os alunos, eu não sei se vocês vão se lembrar assim, na primeira aula, aula 1 do Pós-Vox, sempre tem as tarefinhas, né? No final da tarefinhas assim, né? Adulto a gente não fala tarefinha, mas tem o Workvox, é um nome bonito de tarefa de casa ou tarefa da semana. Porque sempre tem assim, durante a semana pratique tal coisa. Não sei. Eu falei, gente, durante esse curso, 13 semanas, nós vamos assumir o compromisso de ler pelo menos um livro. Até agora nós temos um recordista, que é o Leonardo, vocês sabem, né? Ele leu 5 livros, 5. Eu li 2, não consigo ler 5, mas 2, inclusive um que ele me emprestou. Mas quem de vocês leu e qual foi o livro? Vocês leram alguma coisa?
Não vale Acho mentir. que foi só eu. Deus tá vendo. Eu li esse que eu falei que foi. Aqui o tablet, ele tá. leu esse, o tablet. Não, Eu não vou entrar na briga. Tá. Você leu esse. Eu comprei o que é o Jennifer poder comeu do poeira. O poder libertador de usar os fatos para argumentar, né? Muito bom. Carol, qual que você leu? Eu li os 48 Leis do Poder. Olha. Foi uma leitura muito boa, principalmente para quem é de vendas. Não é muito a minha vibe, esse livro, mas tirei muitos conteúdos. O interessante foi que antes dele, eu li o Faça Amigo e Influencie Pessoas, do Dale Carnegie. E ele é uma pegada totalmente ao oposto. Ali é um mundo mais de todo mundo é seu amigo. E o 48 Leis do Poder, ele já traz mais o fato da enganação, da manipulação, de você ser mais malicioso. Claro que se você ler os dois, você vai ter uma balança bem legal, que foi isso que eu tirei. Nem todo mundo é seu amigo, mas nem todo mundo tá ali também pra te puxar o tapete. Então, você tira ali numa balança. Trouxe muitas ferramentas para mim também na área de vendas, porque vendedor mole não vende. Vendedor tem que ser tubarão também. Então, a gente faz amigos, mas também vende. Então, eu achei que foi uma pegada bem interessante dos dois livros. Inclusive, também trouxe a questão de uma das nossas aulas, que foi sobre o debate. Que ali foi uma aula em que existiam temas que às vezes não eram das nossas crenças, mas eu tinha que ir lá e defender aquilo com persuasão e com convicção. Então, eu achei essa aula foi muito interessante. Legal. Também. O curso, até para a gente já ir fechando as ideias, isso que a Carol citou agora, eles vivenciaram, né? O curso não tem Speech Vox, que é aquela apresentação como tem nos outros cursos. Esse tem uma noite de debate, que tem a sua fala, aí tem a réplica, aí tem a tréplica, aí tem as considerações finais. Tal qual a gente vê em debate político, mas aqui a gente viu a essência do verdadeiro debate, que não é bateção de boca, nem escândalo, nem baixaria. É debate, onde eu defendo uma ideia, o outro contrapõe, e aí a gente até muda de ideia a depender do tema, né? Então foi bem interessante. Meus queridos, eu quero agradecer de coração por essas 13 semanas juntos. Foi incrível. Eu confesso que eu não esperava tanto desse curso. Quando eu recebi a proposta, eu falei, Jesus, eu vi o material, falei, nossa, é bastante coisa e é desafiador. E quando eu vi que tinha uma turma e tal, já formada, até demorou um pouquinho, né, Carol? Quando que vai sair? Aí quando saiu, eu falei, cara, e agora, né? É tudo ex-aluno. Não, e é tudo ex-aluno, ele já vem com uma expectativa, né? De vai ser não sei o quê. Aí forma nome da turma, ou os tubarões. Falei, meu Deus, eu serei devorado. Mas eu me dediquei ao máximo que eu pude. Eu espero que vocês tenham curtido essa jornada. Para mim também foi muito bom. Então, minha gratidão a vocês por terem confiado também de novo, né? De novo, e vocês que tiveram a oportunidade, nós, né, de nos conhecermos nesse processo de 12 semanas, de 13, né? Essa é a 13ª. Foi muito bom estar com vocês essas noites. A gente contribuiu um com o outro. E com toda certeza a gente vai fazer parte da vida um do outro daqui para frente, porque a gente está num grupo de WhatsApp, onde a gente vai continuar falando ali, marcar as nossas resenhas, fazer um encontro anual dos tubarões, né? O tubarão ele migra, ele vai mas de vez em quando ele se encontra. E é muito importante que a gente mantenha, porque a nossa comunicação, a nossa voz, ela tem que ecoar até para isso, para trazer os nossos parceiros, quem estava do nosso lado de volta. Porque, às vezes, até capengando, a gente dava força um ao outro ali dentro da sala e fluiu e a gente finalizou o curso. Graças a Deus e graças à confiança de vocês na Vox e no facilitador também. Porque para nós é assim, a gente precisa de ter alguém dentro da sala e nós, facilitadores, acreditamos em todo o potencial dos alunos. Seja ele o mais tímido e o mais despachado da turma. A gente acredita em todos e todo mundo conseguiu concluir. Isso me deixa extremamente feliz. Minha gratidão a todos vocês. E você que nos assistiu, se estiver curioso, venha visitar a Vox. Vocês estão convidados. Carol está aqui, ó, esperando o celular dela tocar.
Pode vir, vocês serão muito bem-vindos. Você, ex-aluno, se interessou em conhecer um pouquinho do Pós-Vox, peça para a Carol que ela vai passar para você o script desse curso, que é um curso muito bom, que você vai conseguir potencializar aquilo que você já sabe. Porque a ideia é essa, né? Potencializar, fazer você ficar potente na sua oratória. Porque a gente esquece, né? Tem coisa que você passa batido. Eu podia ter usado uma analogia. Putz, eu podia ter usado uma frase de impacto. Perdi venda. Então, volta para a Vox, vem fazer o seu pós-Vox. Ou você que está interessado em começar um curso de oratória, vai lá para a Vox2U Cuiabá Centro e faça a sua, pelo menos, adesão para uma aula experimental que eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Que Deus nos abençoe. E vamos nessa. Acabou. Aí. Valeu, gente. Tchau. Valeu.